Deusa, tu és, Deusa em mim, Deusa em tudo, Deusa sem fim. Bom dia, Maitê, Deusa. Bom dia, Fê. Bom dia, Pati. Deusa. Deusa, tu és, Deusa em mim, Deusa em tudo, Deusa sem fim. Deusa, tu és, Deusa em mim, Deusa em tudo, Deusa sem fim. Sejam bem-vindas, lindas deusas. Em mim, Deusa em tudo, Deusa sem fim. Eu descobri uma coisa super legal aqui. Se a gente aperta nesse aviãozinho, a gente pode enviar para uma amiga, outra deusa, outro ser de amor, outra mulher linda que quer fazer parte dessa mandala das mulheres livres. Hoje a nossa mandala tá bem poderosa. A gente vai falar de como da sintonização que eu fiz, da Ordem das Marias. A gente vai falar dessa nossa recuperação do nosso espaço sagrado. A gente vai falar de um monte de coisa linda, de como eu mergulhar nesse meu centro de poder e trazer a minha potência de volta para essa existência, né? Muitas de nós temos muita inteligência, muita potência, mas lá no início da nossa trajetória houve um grande déficit de amadurecimento do nosso emocional. E isso faz com que muitas vezes a gente tema muito o nosso erro. E a gente só teme o erro. Vou desligar aqui. A gente só teme o erro porque a gente sabe a qualidade do acerto que pode acontecer. Mas eu não ter maturidade para lidar com o tempo do treino, né? Que pode ser um tempo curto ou um tempo longo, faz com que muitas de nós nos calemos. Faz com que muitas de nós a gente não consegue se expressar agora, né? Bom dia, bom dia. Ai, os coraçõezinhos também. Me sinto uma pedinte aqui, né? Mas esses são os movimentos do próprio Instagram, né? Quando tu vai botando coraçõezinhos ali e vai enviando para as pessoas, ele vai entendendo que o que está sendo transmitido aqui é legal, porque a inteligência artificial, ela só consegue se movimentar a partir do nosso toque, então ela precisa do nosso carinho para viver, né? Então, quanto mais coraçõezinhos a gente vai botando ali, mais ele vai entendendo. Bom dia, Vera, gratidão. Bom, então hoje no nosso círculo das mandala das mulheres livres, ó, dá uma arrumada aqui no português. Isso é porque a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o medo de errar, né? Esse pontapé de início para que os nossos dons amadureçam. Então tem muita força nesse movimento. Nós, quando a gente era pequenininha, tu te lembra que tu falava alguma coisa, alguém já vinha em cima e corrigia, né? Então tu era pequenininha e alguém ia lá e tu falava alguma coisa que tu estava aprendendo ainda ali a falar, principalmente o R, né? O R ele demora um pouquinho para chegar. A maturidade do nosso estrutura fonética é lá pelos 4 anos que chega. E aí tu tá ali tentando falar, né? Tentando
de amadurecer, esperando que um amadurecimento físico, orgânico aconteça para te poder pronunciar aquela palavra que tu sabe dentro de ti com clareza e da forma como ela é, como tu escuta, e daí tu fala e tem alguém chato lá te corrigindo o tempo todo, né? Preda. Eu falava raja em vez de jarra. E daí fica todo mundo te corrigindo. E daí aqui dentro de ti, tu sabe o que tu quer falar, tu sabe o que tu quer se expressar. Mas o fato de ter alguém te corrigindo o tempo todo vai te desapropriando, vai te sentindo, vai ficando cansado. A gente às vezes vai deixando de exercitar algo que está dentro de mim, porque vai vir um outro olhar ali, alguém que eu amo, alguém que eu respeito, alguém que eu confio, vai vir e não vai respeitar o meu tempo de amadurecimento daquela expressão e já vai me corrigir. E aí fica completamente, fico eu aqui com aquele que tem 20, 30 anos na minha frente falando jarra, né? Falando jarra d'água. Aquele que tá 20, 30 anos na minha frente falando, ele tem 30 anos de treino a mais que eu, competindo comigo que tem ali 2, 3 aninhos. Só que essa primeiro imprint de experiência, ele vai firmar na nossa maturidade para diversos e diversos desafios que eu tenho pela frente na minha vida. E aí, se eu fico bravo, se eu fico, eu não quero falar errado, ou se eu fico assim, se eu tô fazendo ali, vem alguém aqui em casa, acontece muito isso. A Pietra é maior, eles têm 4 anos de diferença, o Sam é menor. E aí, às vezes, o Santiago tava lá, eu lembro bem certinho, ele ia lá aprendendo com a maçaneta, aprendendo a abrir a porta. Imagina a liberdade dele. O Sam tem uma característica que ele ama correr. Então, ele abria a porta, ele corria. A gente ficava olhando assim, era como soltar um cavalo selvagem livre por aí. E aí, ele tava aprendendo a abrir a porta. Imagina a liberdade dele. E a Mana foi lá para ajudar, um ato de amor e generosidade, e botou e abriu pra ele. Meu Deus, pensa num guri brabo. Não, porque ela rompeu com o aprendizado dele. Quantas e quantas vezes isso acontece na nossa vida? Ou vem um que já faz muito tempo melhor do que a gente, porque ele tem muito mais tempo de treino e maturidade, e eu me comparo àquela pessoa e me invalido do meu tempo de construir a minha maturidade daquilo. Então, muitos dos nossos processos de nós, mulheres livres, tá na gente mergulhar e fazer esses resgates de consciência do meu próprio ser, lá do início da minha história, lá na minha menina da alma. Mas trazer o que é que acontece aqui na minha vida adulta, com muita sinceridade para o meu espaço sagrado. E vamos entender que sinceridade começa com um sim, né? É eu ser sincera primeiro comigo mesma, para eu ser sincera com o outro e dar um sim até onde aquele sim é honesto e íntegro para mim. Sim, eu tô aprendendo. Sim, tu tá há 15, 20 anos na minha frente, tu pode ser alguém que eu admiro, mas essa tua capacidade de 15, 20 anos de treino na minha frente não invalida o meu próprio aprendizado. E eu consegui me expressar com uma naturalidade e com essa leveza e deixar minha potência vir para a vida com um sentimento de liberdade, tá em eu passar por esse lugar de ultrapassar a vergonha de não saber, ou ultrapassar a vergonha de fazer errado, ou ultrapassar a vergonha de soltar a minha voz para o mundo, que é a partir da voz, que é o verbo criador, né? Tá lá na Gênesis, na Bíblia, tá lá, né? Então, pegar o barro, a água, que é os 4 elementos, pegou o barro, a água, moldou, e com o sopro e o fogo sagrado soprou-lhe as narinas, e só depois disso que se faça a vida. Então, somente depois do verbo se consumou a vida. Então, essa estrutura dos 4 elementos sagrados, esse sopro,
esse verbo criador, isso está muito no pulso de início de qualquer ação da nossa vida. Então, qualquer ação da nossa vida, nós vamos ter ações que são mais águas, que mexem com as nossas emoções, ações que são mais pensamento, que mexem com o nosso intelecto. E eu sei que aqui a gente tem mulheres muito inteligentes, porque uma mulher que quer ser livre, ela precisa contar com a sua inteligência, e às vezes a sua inteligência ela foi tão à frente do tempo dela que a emoção daquele tempo talvez não sustentava. Vamos lá, a história do Sam, né? Ele tinha toda a competência, a capacidade de correr, ele queria muito, ele só estava esperando o tempo de crescer para alcançar a maçaneta com a força que ele precisava para abrir sozinho. Ele estava há talvez 2 anos arquitetando o plano dele para abrir a maçaneta e sair correndo. E daí vem alguém mais velho e vai lá e tira a coragem dele fazer, tira a oportunidade dele aprender, porque estava difícil para ele naquele momento. Faz sentido isso para vocês que eu tô falando, amadas? Faz sentido. Tô sentindo aqui em mim. Hoje a gente vai mexer com esse espaço profundo, que é o meu espaço o meu espaço sagrado, de abrir isso. Ontem eu falei lá no Rios que eu fiz, a gente tem potência, às vezes a gente se sente triste, angustiada com tudo isso, por não saber como trazer toda essa força potente para a vida. A nossa mandala das mulheres livres, ela constrói essa força, essa mandala de assumir cada uma a sua própria liberdade. Mas para isso a gente precisa saber como eu vou desenterrar isso de dentro de mim. Por que hoje eu, uma mulher adulta, sábia, inteligente, forte, perspicaz, ainda me sinto assim? As respostas estão lá no meu início da vida. As respostas estão lá nas referências primordiais que me estruturam ainda hoje. As respostas estão dentro de mim. E não somente dentro aqui do meu coração, nessa sinceridade comigo, mas também dentro de toda uma estruturação divina, de vida. Então, hoje a gente vai fazer esse mergulho. Lembra que na nossa mandala passada, a gente trabalhou muito as nossas referências das mulheres externas, tá tudo aqui, amores, isso aqui é uma entrega generosa do meu ser, de ações que mudaram a minha vida, mudaram a minha perspectiva de existir, e tá tudo aqui entregue, tá? Só voltar aqui no feed e ali encontrar as mandalas anteriores, elas vão estar todas numeradas com o que é cada uma. Então, só fazendo isso aqui é um processo intenso de transformação. E tem toda uma egrégora, toda uma conexão de força, um acesso divino dentro do teu próprio espaço de espírito livre que tu é. Oi, Ana! Seja bem-vinda, Karen, Melisa, Dirceia. Bem-vindo, meu amor, a Márcia Energia de Casal. Quem não conhece, siga lá o meu outro arroba, lá eu e o Rafael, Amor Intuse, amor da minha vida, parceiro de alma de 18 anos de caminhada, que aguenta estar aqui com essa bruxa Maria o tempo todo. Sexta-feira a gente faz lives, aulas de sinergia de casal, lá no nosso arroba Sinergia de Casal. Ô, amor, bota o arroba aí pra galera seguir. Então, minhas amadas, todo esse movimento dessa sinceridade, esse movimento de retomada, ele tem a ver com esse pulso de início, a nossa potência maior. Então, lá na nossa primeira aula, a gente trouxe uma história tribal da questão do feminino e do masculino, das estruturas, dos mistérios da vida. No nosso círculo passado, ó, começou a dar creque aqui, a aula do Amar, misturei um pouco e volta pra cá. Aqui, Ana Caliantra, círculo. No nosso círculo passado, a gente falou sobre os mistérios dos ritos femininos, a menstruação, a menopausa e esses mistérios do fluxo durante toda essa história. Oi, meu amor. Quer dar oi aqui pra mulherada? Olha aqui, minha gata. O que tu veio fazer? O que tu vai fazer? Vou explicar.
pai. Não, mas me conta aqui, conta pra onde que tu foi fazer. Eu vim entregar o caderno pra mãe. Por que tu trouxe? Olha meu caderno, que coisa linda, ó. Por que tu trouxe esse caderno aqui? Pra poder ficar um pouquinho cantinho. E vou te esperar. Deu? Tá bom, tá. Obrigada, meu amor. Quer ficar mais um pouquinho aqui? Depois tu vem no final de novo, tá? Vai fazer o encerramento. Ué, vamos lá. Voltando ao início. Então a gente falou dos mistérios ao longo da nossa trajetória. E hoje a gente vai falar dessa força, desse canal de luz que a gente é e de como ela acontece desde o início da nossa trajetória. A gente vai mais para dentro. Nós terminamos o círculo passado falando sobre as referências das mulheres ao nosso entorno e o quanto isso estava imprimido na mulher adulta que eu sou, mas que essas referências começaram lá no início da história. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos que aconteceram comigo, na minha trajetória de vida e que ainda hoje, no meu momento adulto hoje, de mulher madura hoje, me fazem em determinados momentos eu me comportar de uma maneira infantilizada. Por mais que eu não queira, por mais que eu já tenha consciência da minha potência, quando eu chego lá me paralisa. Quer ver um momento super forte, um momento da nossa intimidade, da nossa sexualidade? Quantas vezes tu pensou em, sei lá, desfilar, fazer alguma coisa diferente e ficou só guardadinho em ti por conta do que será que poderia não acontecer, né? Ou ser vista como, ou o que será que poderia acontecer com o outro? Ou até quantas vezes tu teve vontade de ligar para uma amiga e dizer assim: ai, minha amiga, tu é tão importante na minha vida, eu te amo tanto, tu faz toda a diferença na minha história. E tu não teve coragem, isso não foi natural teu, porque ficou assim, pô, o que será que ela vai pensar se eu falar isso? Isso já aconteceu com vocês? Ter uma vontade genuína de dentro de vocês de fazer uma expressão de amor para o outro, totalmente alinhada contigo, e o julgamento externo acabar por acovardar a tua atitude de potência? Fala pra mim, vocês já sentiram algum momento da vida de vocês acovardadas, caladas ou entristecidas por não conseguir tomar um ato de ação genuína da sua própria potência, que tá lá com travas muito do mundo infantil que tu não sabe porque não consegue ir além? Aconteceu, Grata? Olha, a Karen, a Ana Paula, a Maite, a Vera. Gente, eu conheço a Simone, gente, essas mulheres são mulheres poderosíssimas, que eu honro. A Cris, meu Deus, Cris, pelo amor de Deus, Cris. Gente, a Cris é a pessoa mais intelectualmente, assim, que já estudou pra tudo que pode imaginar, que já se revirou em mil. Olha só, mulheres poderosíssimas, a Dirceia, a Bárbara, a Cris Elaine. Cris Elaine, tu é a Cris que eu tô pensando? Eu já te atendi? Será que é? Saudades, amada. Gente, essas mulheres aqui, eu muito honro e reconheço a capacidade intelectual delas. Elas são mulheres de uma capacidade intelectual incrível e emocional e potente. E todas elas, assim como eu, se sentiram assim. Entende? Se sentiram assim. Então, não é algo de errado comigo. Não sou eu que estou paralisada ou acovardada ou não consigo manter a minha dignidade. É alguma situação, algum acontecimento lá no profundo da minha história que ainda gera uma trava que eu quero acelerar com o freio de mão puxado. E o que eu quero descobrir? Qual é o bendito desse freio de mão que me puxa e me tira a força? Que escape de energia é esse? Que quando eu quero alçar meu voo sagrado, quando eu quero me posicionar na minha conduta alinhada com o que eu sinto, com o que eu sou, o que eu penso e o que eu transmito a partir do meu verbo criador,
eu simplesmente me perco na história. Por quê? Não condiz isso. E daí o que eu quero que vocês façam agora? Busquem na linha de tempo da trajetória de vocês. Quantas vezes isso aconteceu? E se conectem com um fato apenas. Quando aquilo aconteceu, um fato apenas. Quando aquela situação aconteceu, eu me senti triste, me senti calada e me senti uma menininha indefesa. Busquem dentro de vocês esse momento, agora. Nós estamos aqui nessa mandala das Mulheres Livres com toda a egrégora das Marias do Céu e das Marias da Terra, para a gente fazer realmente resgates profundos da nossa força. E se aquele momento tu estava lá, completamente calada, indefesa, sabendo que a tua mulher adulta hoje já tinha condições naquela época, mas naquele momento não conseguiu tomar a atitude que honrasse o teu próprio ser, nós temos o compromisso com a nossa própria potência, com a nossa essência de descobrir, desvendar que ilusão que estava te aprisionando a tua potência ali. E onde é que a gente busca isso? É nossa sinceridade comigo mesma. É quando eu olho para aquele momento, é quando eu olho para aquele momento da trajetória da minha vida e me arrependo. Eu preciso desse sentimento profundo de arrependimento. Eu me arrependo de naquele momento ter ficado calada. Eu me arrependo de naquele momento ter sido conivente com alguém que foi soberbo em relação a mim. Eu me arrependo por não ter honrado a minha dignidade de existir naquele instante. E não quer dizer que tu tem que falar com arrogância e prepotência para te sair disso. Mas buscar a palavra mais sincera, com um sim verdadeiro, que é um sim para ti e um sim para o outro, no sentido de que, honestamente, nesse momento da minha vida, eu não tenho como cumprir com essa função contigo. Mas aqui dentro, eu tenho certeza que se eu me permitir ter tempo para amadurecer esse processo, se eu me permitir ter o meu tempo interno de buscar os recursos que eu preciso para alcançar esse voo, eu vou poder te dizer o sim que tu me pede. Entende o verbo de uma mulher madura, de um espaço de liberdade? Porque nessa conduta tu liberta a ti, tu liberta o outro, que não fica contando contigo, nem muito menos te pressionando para te fazer algo que não te corresponde naquele momento da tua vida. Faz sentido isso? Busquem aí na linha de vocês de tempo. Nessa linha de tempo, vão lá, olhem para aquela mulher, olha para os recursos que ela tinha naquela época, olha para as competências que ela tinha naquele momento. É a tua própria mulher, mas que é diferente dessa mulher que está aqui hoje, porque isso é algo que está lá atrás e que está sim trancando coisas aqui na frente, e por isso a gente precisa liberar. Porque para eu ser uma mulher livre, eu não posso me sentir culpada, com peso profundo de raiva, rancor, medo e julgamento de algo que eu me coloquei numa postura de vítima. Eu não me posicionei liberando o outro, dizendo que eu não tinha competência para realizar aquilo. Vocês entendem a diferença da vítima e eu me posicionar e falar assim, olha, nesse momento que tu me solicita isso, eu tenho potência para realizar isso, mas eu ainda não amadureci. Então tu pode buscar outra pessoa que realize isso contigo, e se ao longo do meu amadurecimento, ao longo do que eu for treinando, tu ainda quiser e contar comigo, eu vou te avisar quando tu puder contar comigo. Isso é se posicionar, isso é se colocar de uma maneira alinhada, mantendo o teu espaço sagrado e não fazendo com que as pessoas, engavetando as pessoas num emaranhado de contando contigo e tu não correspondendo. Porque todas as mulheres que estão aqui buscando e todas as que querem essa sensação de liberdade, primeiro está em nós libertarmos o outro. Porque nós somos tão potentes, cheias de tantas habilidades,
em todos os lados da vida, que as pessoas chegam perto de nós e dizem, nossa, eu quero ficar perto dela. Nossa, ela pode quando ela está comigo, as coisas acontecem. Nossa, olha a força que ela tem capacidade para isso. Então os outros contam com essa nossa capacidade e que muitas vezes a gente não está sendo sincera com a gente mesma ou sincera com o outro, que eu tenho essa capacidade, mas nesse instante ela ainda precisa amadurecer para que eu possa entregar algo que honre o meu divino ser. Faz sentido isso, amadas? Coloca aí. Tamo junto. Tamo junto nessa mandala de mulheres livres. Estamos juntas para fazer esse mergulho. Lembraram dessas histórias? Estão lembrando das histórias de vocês? Conseguiram fazer esse mergulho na linha de tempo da vida de vocês? Entendeu, Ana? Maravilha. Oi, Carla. Eu mesma, amores, eu tô aqui hoje, mas eu sou... Esse meu círculo, né, meu chamado dessa mandala das mulheres livres, ela vem de toda uma trajetória, são 16, 17 anos de trabalhos individuais com pessoas, de trabalhos em grupos, são muitos e muitos trabalhos. Mas fazer isso aqui, nesse lugar, nesse outro modelo, isso é super novo para mim. Modificar a fala, modificar o entendimento pra eu sentir vocês, estamos juntinhas, eba! Eu consegui compreender como é que é essa voz, o transmitir nesse lugar, isso é tudo novo para mim. Seria justo comigo eu querer fazer um movimento aqui, de algo que é novo, é o terceiro círculo que eu tô fazendo na minha vida online, eu buscar lá dentro de mim uma cobrança para que eu tenha uma performance tal qual nos círculos femininos presenciais, que sei lá, eu posso contabilizar aí mais de 50 na minha conta, com 40, 50 mulheres. Não, né? São coisas diferentes, são atitudes diferentes. E quando eu me permito vir aqui, me permito ver os erros, ver os acertos, me permito me transmutar, me permito ver, uau, eu sinto esse chamado no meu coração, essa é a possibilidade desse momento. Me permito me atualizar diante desse tempo da minha existência. Me permito iniciar uma nova etapa do meu próprio caminho de destino. Eu preciso entender que a minha atitude aqui, a minha postura aqui vai ser de iniciante. Eu vou cometer erros, eu vou cometer acertos, eu vou precisar de auxílio. É diferente de uma postura de algo que eu faço há muito mais tempo, que eu já tenho anos de experiência. E essa humildade é que resgata dentro de nós essa potência do agir e faz com que eu não fique calada, amedrontada, faz com que eu não fique estancada de uma potência que já habita em mim e que precisa amadurecer para iniciar esse novo fazer. Faz sentido, amadas? Faz sentido isso? Então, quando uma mulher que eu quero expressar a minha liberdade e toda a expressão vem de uma exprisão, né? O que está aqui dentro vai para fora, eu me expresso para a vida. Primeiro eu preciso ir lá dentro de mim e sentir se eu realmente estou alinhada com esse interno e esse externo. Se lá no meu interno eu tô cheia de pontos, de emaranhados que eu me arrependo de ter feito, toda a minha força, toda a minha coragem de fazer agora, ela vai estar com aquele freio de mão puxado. Eu não vou querer fazer de novo. Naquele momento eu fui arrogante, naquele momento eu fui prepotente, naquele momento eu falhei. Todos nós acontece isso o tempo todo. Mas eu ter humildade para aquilo,
naquele momento que eu fui arrogante, porque eu senti que eu tinha aquilo, talvez eu não dei o tempo que eu precisava da preparação daquilo, então eu vou fazer diferente desse momento. Naquele momento eu fui agressiva, fui violenta com quem eu queria estar perto. Por que isso? Eu estava com algum déficit. Eu estava com algum déficit dentro de mim e queria tudo de uma vez só, que nem criança carente. Às vezes a nossa menina da alma tá tão carente de se expressar com a sua potência que ela faz isso. Ela acaba por querer chamar todos os holofotes e todas as atenções para ela, seja para aplausos ou para receber tomates. Ela sobe no palco, e daí não é a menina da alma, mas é a menina birrenta. Ela sobe no palco e olhem pra mim. E daí ela vai e arrasa com tudo. Porque eu não assumi, eu não olhei, eu não resgatei essas potências. Já aconteceu isso com alguém? Chegou lá, subiu no palco e arrasou com tudo? Eu mesma. 1 mês e pouco atrás estava aqui triste, chateada. Esse Instagram não tá dando certo, essas coisas não funcionam. Vou deletar. Vou deletar, isso aqui não tá dando certo. Eu sento lá, eu me conecto, eu produzo todo um conteúdo, tá lá, não tá servindo pra ninguém, pra que eu vou ficar botando meu tempo fora? Eu fui lá. Por quê? Porque é toda uma curva de aprendizado, toda uma humildade. Poxa vida, eu nunca fiz isso aqui, Eu tava me pressionando pra chegar aqui, como já acontecia, como já acontece nos meus trabalhos presenciais. Aqui é diferente, aqui é um outro território. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Só que o que fez com que eu não desistisse naquele momento? Que eu me centrasse? Porque tem um propósito maior. Eu enxerguei uma oportunidade imensa de cumprir com a minha missão nesse espaço aqui. De espalhar essa voz do meu coração, essa voz fêmea por todo o planeta. Eu enxerguei que isso aqui com certeza já estava alinhado no meu propósito divino, só que quando eu tinha lá 15, 16 anos, não existia essa possibilidade, né? A gente não existia ainda. Quando eu decidi minha profissão lá atrás, quando eu meio que estava lidando com os meus dons e talentos, descobrindo que eu era, e é lá com 15, 16, 17 anos que a gente descobre com maior potência, logo após a menstruação, a gente falou disso na vez passada, né? Logo após a minha ação de maestria chegar, lá naquela época essa ferramenta não existia, ela existe agora, 20, eu tô com 30, vou fazer 38 mês que vem. Quem é bom das contas aí? Eu tava com 15, 16, eu faço 38 agora, dia 28 de abril. Quem faz as contas pra mim, quantos anos deu? Eu sou ruim na matemática. Ontem tava ensinando errado fazer continha de menos pra minha filha. Ainda bem que o Tu se salvou. Amor, tu tá ensinando do lado errado. Quem faz o cálculo pra mim, por favor? Tá. Alguém se ativa aí, fazer o cálculo, por favor. Alguém me salva. 23. Boa. 23. Então, 23 anos depois, executando a minha função com sensação maravilhosa, assim, com uma satisfação incrível, muda tudo. Vem um movimento externo e muda tudo. E o que eu faço com isso? Eu me calo? Eu me encolho? Eu desisto? Ou eu simplesmente respiro fundo, me conecto com todos os movimentos da consciência da humanidade desse instante que eu existo, compreendo que eu sou uma mulher, que estou nessa transição de eras, compreendo que eu sou uma mulher que quando eu cheguei no planeta não existia essa possibilidade, mas agora na minha vida adulta existe, e que eu tenho uma capacidade adaptativa poderosa dentro de mim e que isso me faz com que as minhas potências, os meus dons e talentos também amadureçam e também se atualizem e também se ofereçam a essa nova etapa da consciência humana. E aí que surgiu esse lindo projeto da Mandala das Mulheres Livres. Sejam todas bem-vindas. Então, se eu fico
lá naquele sentimento de tristeza, lá naquele sentimento de incapacidade, lá naquele sentimento de arrependimento. Se eu fico... E outra, gente, eu assim, pra mim, eu neguei muito a tecnologia. Eu só consegui vir pra cá quando eu curei isso em mim. Eu neguei muito. Eu sou a pessoa que foi ter o WhatsApp há pouco tempo e eu achava isso o máximo. Era o meu ego querendo me proteger de todo um crescimento que fazia parte da minha vida e eu tava me negando, porque eu precisaria voltar lá na minha menina da alma, resgatar outras aptidões dela, resgatar outras expressões divinas dela, para ela começar a amadurecer e eu agora conseguir fazer isso aqui. Vocês compreendem o fluxo do círculo? Da nossa mandala, dessa liberdade? A mandala é uma questão que tem uma conexão com o nosso centro, o centro que pulsa. Então é desse centro para fora. Eu tive que ir lá dentro, no mais profundo do meu ser, e dizer para mim que eu não ia desistir, que não ia ser esse empecilho externo, planetário, que eu ia desistir, que eu ia me acovardar, que eu ia me calar, que eu ia ficar apertadinha dentro de mim. Quais são as possibilidades do momento? Isso é o que uma mulher inteligente faz. Ela observa. A mulher que quer uma liberdade, ela não se deixa aprisionar por nada e nem ninguém, muito menos pelos déficits dela mesma. E esse movimento a gente recupera quando eu tenho consciência do meu espaço sagrado, das minhas habilidades, das minhas aptidões, das minhas potências, mas muito especialmente dos meus déficits, porque daí eu vou ali no déficit e é ali que eu vou trabalhar. É ali no déficit que eu vou trabalhar. Porque quando eu trabalho o déficit, tu imagina assim que é uma carruagem linda que tem 4 puro-sangue e 1 pangaré. Quem é que vai ditar o ritmo da carruagem? Vamos lá, quem é que vai ditar o ritmo da carruagem? O puro-sangue ou o pangaré? O que vocês me dizem? Enquanto eu tomo um chimarrão. Quem é que dita o ritmo da carruagem? O puro-sangue ou o pangaré? Uma carruagem com 4 pangaré, com 4 puro-sangue e 1 pangaré. Alguém se arrisca? Quem vai dizer o ritmo, a velocidade que a carruagem vai ir? Os puro-sangue ou o pangaré? Mulheres inteligentes, charada hoje. O puro-sangue, pangaré, quem mais? Quem que vai ditar o ritmo, o puro-sangue ou o pangaré da minha história? O pangaré, vamos lá. Puro-sangue ou pangaré? Quem é que vai ditar o ritmo da minha história? O puro-sangue ou o pangaré? Mas alguém se arrisca aqui a aparecer, a se posicionar? A gente tá falando sobre isso hoje, né? Eu ter coragem de errar e acertar. Aí eu lá, ditado aqui. Puro-sangue, quem mais? Vamos mais uma, tá quase empatado. Deixa eu ver, puro-sangue. E a Karen mandou de ideia. Pangaré. Vamos ver, tem estamos empatados, puro-sangue e pangaré. Pangaré. Johnny, que chegou agora. Tem uma carruagem com 4 puro-sangue e 1 pangaré. Quem é que diz a velocidade da carruagem? O puro-sangue ou o pangaré? Essa é a nossa liberdade de hoje. Tá em decidir isso aí, o puro-sangue ou o pangaré? Puro-sangue, 4 puro-sangue e pangaré. Na verdade, isso a gente tá falando sobre os nossos déficits e as nossas potencialidades. Os puro-sangue são as nossas potencialidades. O pangaré é as nossas debilidades. Puro-sangue tá ganhando puro-sangue. Bom, por que tá ganhando puro-sangue? Porque vocês são mulheres tão de garra, tão de força, que vocês vão dar um jeito em qualquer coisa, entendeu? Não importa, o buraco pode ser grande, a gente monta uma ponte e passa. Mas na verdade, quem dá
Ah, puro sangue, obrigada, o pangaré. Isso mesmo. Quem, na verdade, dita o ritmo é o pangaré. Porque se o pangaré vai indo e os puro sangue vai ir ao ritmo dele. É o nosso pangaré que dita o nosso ritmo, inclusive das nossas potencialidades. Então, quando eu encontro meus pangaré dentro de mim, é neles que eu tenho que ir lá e dar mais amor, mais carinho, trocando o pangaré por sombra, trocando o pangaré por dificuldade. Trocando a minha total negação em lidar com a tecnologia, a aceitar, compreender o tempo de mundo e estar aqui com vocês hoje transmitindo algo, chaves de consciência libertadora. Entende? É no nosso pangaré que a gente tem que olhar para ele, gente. Os puro sangue são puro sangue, eles conseguem voar, são quase um Pégasus, se tu deixar eles alinhadinhos. Mas se o pangaré tá ali atrasando todo aquele ritmo, é nele que a gente tem que colocar luz. E é lá quando eu mergulho no profundo do meu ser que eu enxergo essas situações que me deixam calada, que me deixam triste e que fazem eu duvidar de mim mesma, que fazem com que mesmo eu sendo uma mulher inteligente, mesmo eu sendo uma mulher capaz, mesmo eu sendo uma mulher que tem toda a garra do mundo para abrir mato e subir montanha, e eu tenho essa intensidade dentro de mim, se o meu pangaré tá lá com fome, com sede, ainda com as patas machucadas, ele vai me atrasar, porque eu vou estar lá toda pronta para alçar o meu voo, eu vou estar lá toda pronta para conquistar o meu mundo, conquistar a vida, executar minha missão de vida, mas aqueles déficits, eles vão começar a pesar, porque eu não olhei para eles, eu só achei o máximo que eu era e que eu sou, e não por aspecto soberbo, não, é por infantilidade da minha mulher madura. A minha mulher adulta, perdão. A infantilidade da minha mulher adulta faz com que eu não enxergue a luz e a sombra dentro de mim, lá dentro do meu profundo. E eu me desaproprie das minhas forças misteriosas, eu me desaproprie das minhas forças intensas. E é justo isso que faz com que hoje muitas e muitas mulheres não gostem dos mistérios do feminino. Elas não querem viver a menstruação, elas não querem viver o parto, elas não querem viver a menopausa, elas não querem envelhecer, elas não querem se desafiar lá no topo, tá, eu já tô lá com 70, 80 anos, não tenho mais nada pra mim. Gente, no mínimo tu tem mais 20 anos de vida útil, porém a tua ação se modifica diante da vida. Então esses fluxos misteriosos do feminino, e eu assumir isso dentro de mim, tá em desde agora, para que essa força livre aconteça, desde agora eu entender que é o pangaré que eu tenho que olhar, é o meu déficit mais difícil, as minhas maiores dúvidas, os meus maiores conflitos, que eu tenho que mergulhar neles. E isso é chato, isso é difícil, mas são esses que me calam, são esses que me fazem não me expressar com liberdade, são esses que me fazem me enfraquecer no momento que eu preciso da minha potência. É esses que me fazem sentir vergonha e de não querer amadurecer determinadas etapas da minha vida. É esses que me colocam em comparação com alguém que já tem 20, 30 anos de aperfeiçoamento na minha frente e que me paralisam no aqui e agora. Entendem isso que eu tô falando? Faz sentido isso pra vocês? Vocês estão prontas para fazer essa transformação? Porque é quando eu recupero essa consciência, primeiro eu preciso recuperar essa consciência. Lembra lá que eu falei no início? A sinceridade comigo mesma e os demais seres. Primeiro eu preciso recuperar esse sim para mim, esse sim para o outro, me alinhando e dizendo, eu posso fazer isso quando eu estiver nesse fluxo. Ou agora eu não posso, agora eu não estou disponível para cumprir com essa função. Mas eu falar um sim para mim e entender que libera o outro. Tô pronta, né? Hashtag tô pronto, maravilha. Então, amadas, eu vou contar para vocês o que aconteceu da minha energia maternal. Segunda-feira passada, eu tava... Foi segunda-feira passada, eu acho que eu não botei nome
não botei data. Eu tava lá com os meus filhos, um momento super relax, e aí que eu quero que vocês entendam como é que esses canais funcionam. Tava num momento super relax lá, brincando com os dois, eles estavam brincando de pula-macaco. Quem aí brincou de pula-macaco na infância? Faz sentido, né, Cris? Aham, tô pronta. Então eu tava lá com os meus filhos brincando de pula-macaco. E daqui um pouco, naquele momento de total relaxamento, assim, com eles, entrega profunda, a alegria, a satisfação. A minha menina da alma tava ali se divertindo com eles, fazendo careta, brincando. Daqui um pouco, eu começo a sentir um tum-tum-tum, uma força aqui no meu coração, eu começo a sentir uma vibração e eu começo a escutar dentro de mim. Escutar essa voz que eu escuto, escutar essa conexão com as Marias do céu e as Marias da terra, escutar os meus sonhos mais íntimos, os meus sonhos profundos de liberdade, e eu tava ali com eles dizendo assim, gente, que momento mais maravilhoso eu estar aqui, vendo eles crescer, transmitindo valores para eles, conversando com eles, desfrutando da presença deles. Isso aqui é a realização de um sonho meu, de uma coragem de se preparar para que ele acontecesse desse momento, de uma coragem de honrar o que fazia sentido para mim, porque eu de maneira nenhuma queria perder a infância dos meus filhos, eu queria ser eu estar segurando a mãozinha deles enquanto eles começavam a caminhar, queria ser eu estar escutando as primeiras palavras, queria ser eu estar maternando eles, porque os filhos precisam das mães. E eu fiz essa escolha muito antes deles chegarem na minha vida, muitos anos antes. Eu me preparei 7 anos com processos de curas internas da minha mulher, muitas coisas até chegar. Então imagina, a Pietra tá com 8, são 14 anos desse processo. E aí eu tava ali naquele lugar e a gente tava conversando nós dois, porque o pula-macaco é uma brincadeira que vai um e vai outro. Tem um espaço de um espaço de outro. E daí tem a Pietra tá com quase 8, o Santiago faz 4 agora na outra semana. Então são 4 anos de diferença, são 4 anos de psicomotricidade diferente. E aí um tava ali acertando todos os macacos e outro tava ali errando praticamente todos os macacos. E um tava ficando bravo com o outro, e um tava se exibindo pro outro. E eu disse, gente, isso acontece nas nossas relações o tempo todo. O tempo todo. Às vezes eu me comparo a alguém que já cresceu, já adquiriu uma habilidade maior que a minha e me anulo e saio fora da brincadeira. E eu, gente, que forte isso, né? Eu disse, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu não falei? Quantas vezes eu me calei por achar que o que eu pensava não correspondia, por medo de errar. Naquele momento ali, o pequenininho tava ficando bravo por medo de errar, porque tava errando, porque é diferente a psicomotricidade dele. E eu disse, a minha menina da alma sente isso. E eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido, às vezes, dificuldade de trazer trazer todo esse mundo incrível que eu conheço para colocar em gotas, para organizar em círculos. Como é que eu vou ensinar isso dessa outra maneira? Antes eu ensinava em imersões que começavam numa sexta-feira, a gente entrava 40 mulheres, 30, 40 mulheres numa sexta-feira e saía domingo mulheres transformadas, era uma onda profunda. Agora não vai acontecer, eu tô louca pra uma vivência feminina. Mas isso vai ser só talvez ano que vem, né? Quando tudo isso estiver liberado, as porteiras. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou deixar de cumprir minha função. E ali eu tava naquilo, e vendo aquele mundo infantil, e vendo as minhas infantilidades também espelhadas ali, vendo as minhas incapacidades espelhadas ali. E eu disse, isso está acontecendo porque eu não estou identificando as várias etapas do meu limite sagrado. E ali foi uma caída de ficha para mim. Quando deu aquela caída de ficha para mim, eu disse, o nosso próximo círculo feminino das mulheres livres, eu preciso falar disso, porque é impossível só eu estar vivendo isso. Nós estamos com uma super pressão externa de transformações do nosso espaço mais íntimo do nosso ser. Todo o processo pandêmico, ele nos levou a mergulhar profundo, a rever nossas famílias, a rever quem é que eu tô perto, quem eu tô fora,
a rever o que eu quero fazer, rever tudo. Ele nos obrigou a rever tudo. Eu disse, esse lugar profundo, o que é que eu disse, meu Deus, o que eu preciso, como é que isso muda? E ali naquele momento eu canalizei esse curso que eu quero dividir com vocês. Que foi, eu disse assim, pra gente começar a conectar com isso, deixa eu pegar o lugar certo. Eu coloquei aqui curso da Mulher Sábia, a Mulher Livre, não sei se é esse nome que vai ser, mas que é um curso pra gente libertar nossa potência feminina. Eu disse, o que seria legal? Seria legal a gente fazer assim. Daí o que veio, né? Veio assim que é um curso para conectar coração, corpo e espírito. Então é todo um movimento. Encontrar nossas potencialidades. Para uma mulher que é forte. Foi esse caderno que a Petra veio me trazer. E olha só, eu sempre mantenho nos meus materiais coisas infantis. Para sempre me conectar com esse espaço da minha menina poderosa da alma, se curar e se libertar. Ela é sempre bem-vinda nas minhas criações. Isso aqui não anula a maturidade da minha mulher adulta, só me inspira. E eu disse, quem é essa mulher que quer vir para essa mandala das mulheres livres? Ela é uma mulher criativa, ela é forte, mas ela se sente insegura e amedrontada, com medo da sua própria força. Porque muitas vezes quando a força dela vem, ela é devastadora. A gente não aprendeu a modular nossas potências. Pra mim é assim. Muitas vezes a minha força é muito maior. E acontece coisas que eu nem tenho ideia. E eu tenho medo desses limites. Então ela é uma mulher inspiradora. Me digam se tá tocando aí, se faz parte. Ela é uma mulher que se inspira, mas que tem medo de agir diferente porque para não ser aceita pelos outros que ela ama. Esse é o nosso momento que a gente tem uma mudança imensa. É o momento de mudar de verdade. Ela é corajosa, mas ela tem medo de assumir a sua força e afastar os homens de perto dela. Eu senti muito medo de afastar o meu amor de perto de mim por eu assumir meu próprio caminho. Muito medo. Por mais que ele é esse homem incrível, ele tem uma serenidade, ele me acompanha em tudo. Por muitos anos eu senti medo. Mesmo assim eu mantive no meu caminho, com medo mesmo. Mas veio. E ela é inteligente, mas tem medo de inovar tanto e não conciliar com as suas tradições que fazem sentido para ela, que é ser o espaço de conservador, e suas atualizações. Foi muito difícil para mim vir para cá. Até que eu descobri que era imenso isso aqui era uma porta para todo mundo. E foi lindo quando eu descobri isso. Ela tem muito carinho e amor dentro dela, mas às vezes tem dificuldade de abrir essa porta, porque às vezes ainda ela tem uma ingenuidade. Às vezes ela se sente ingênua, porque ela já abriu a sua porta de amor para muitas pessoas que puxaram o tapete dela. Ela é arrojada, é audaciosa, mas tem medo e não quer entrar na sua berma do ego. Ela mantém a sua humildade sábia permanentemente. Ela é sensitiva, mas às vezes tem medo de fugir da realidade, de construir algo, de não conseguir trazer do mundo sensitivo para aqui e agora. Eu tenho muitas conexões, muitas intuições, muitas sintonizações guardadas nos meus cadernos por aí, que eu não tive tempo de estruturar e colocar num projeto e transmitir isso. Isso por muito tempo me pesou e agora eu descobri como fazer por aqui. Então, o que essa mulher que é assim tão potente, poderosa, ela quer ser livre, mas que tem esses déficits, o que eu posso ensinar para essa mulher, que é o que eu tô aprendendo comigo mesma? O que eu posso ensinar para essas mulheres que querem realmente viver essa mandala da mulher livre? Então, o primeiro elemento que eu canalizei que veio é ela reconhecer o seu espaço sagrado, ela saber o seu limite sagrado. Nessa mandala da mulher livre, ela precisa saber o seu limite sagrado, do seu limite externo
o seu limite interno e o seu lugar de intimidade. Então, é aprender nessa mandala. Quem é que tá aqui nesse lugar de intimidade? No meu lugar de intimidade, não é qualquer pessoa que entra. Quem é que vai lá pro meu limite externo? Quem vai lá pro meu limite interno? Quem é que realmente honra o meu círculo profundo de intimidade? Então esse foi o primeiro elemento que eu achei assim que nós trazer para esse centro, para esse nosso pulso da nossa mandala da mulher livre. Depois, é eu reconhecer os meus dons. Eu reconhecer a partir de uma linha de tempo os meus dons naturais, que se expressam naturalmente sem nem mesmo eu perceber. Limpar o ranho aqui. Eu sou assim, eu rio e choro, eu fico rindo e chorando o tempo todo. E ver nessa minha linha de tempo o que naturalmente se expressou ao longo da minha jornada e que sempre foi potência em mim, mas que talvez eu não reconhecia, mas que agora eu preciso reconhecer porque eu já tenho um espaço sagrado para eles desenvolverem. Depois disso, como eu vou identificar situações que são realmente positivas e apoderadoras na minha vida e quais são situações negativas que me geram escapes de energia, que são vínculos, que é o quê? São coisas que eu sei fazer e eu me comprometo em fazer, mas elas não correspondem a esse meu espaço sagrado. Alguém aí já fez isso? Eu já me meti em encrencas, dizendo para as pessoas assim, ai, conta comigo. E eu dou um passo para trás para no meu espaço sagrado e me dou por conta que eu não vou honrar com o meu compromisso. Porque eu queria muito ajudar aquela pessoa, mas quando eu volto para cá eu me dou por conta que eu não tenho tempo, não tenho capacidade, ou era só minha boa vontade, mas se eu estiver lá eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Isso já aconteceu muito comigo. Ou de eu falar para uma pessoa assim, ai, pode deixar que eu te envio isso, ou pode deixar que eu tenho isso, depois não fazer. Por quê? Porque o meu dia era tão corrido que eu não tinha tempo para honrar com aquele compromisso. E daí eu crio um vínculo de dor, de ressentimento, porque aquela pessoa está contando comigo, ela está contando com o que eu me comprometi. Eu que fiz errado, eu que não fui sincera e não honrei o que eu falei para ela. Mas não porque eu sou uma pessoa má, não porque eu sou uma pessoa mentirosa, não porque porque eu não me dei por conta que eu não podia honrar com aquilo dali. E criei um déficit de energia, criei um vínculo negativo para mim e para ela. Já aconteceu, né, amores? Terceira aula. Ainda não, só um pouquinho. Pietra chegou. Ela veio para nossa aula. Aula 5. Aprender a falar sim e não, de verdade. E quando eu aprendo a falar sim e não de verdade, sendo sincera comigo mesma e com os outros, eu também aprendo a deixar de ser uma abortadora das minhas ideias. Como é que eu vou deixar de ser uma abortadora de ideias? Como que eu vou conseguir não abortar as minhas ideias e nem as dos outros? Quando eu falar sim e não honestamente, mas eu só consigo trazer o sim e não quando eu aprendo lá na minha mandala da vida, do meu espaço sagrado, se o sim está vindo desde o meu limite externo, meu limite interno e na minha intimidade. Eu obtive os 3 sim, os 3 sinais, então ele é um sim de verdade. Ou eu cheguei aqui, ele não é um sim verdadeiro, eu vou precisar conversar com essa pessoa. Olha, eu me comprometi com isso, mas eu percebi que se eu fizer isso eu vou corromper algo sagrado. E se eu corromper algo sagrado, a nossa relação se encerra. E a tua presença na minha vida é de suma importância para mim. Então eu não quero fazer isso contigo, mas eu quero fazer isso. A gente vai aprender a partir de um exercício poderoso que tem a ver com a questão da cura da nossa maternagem, que é da cura do que eu trago para a vida, que é eu ir lá no Conselho das Anciãs, e daí eu vou ensinar vocês a entrar no seu Conselho das Anciãs pessoal e fazer um processo muito profundo de resgate consciencial do teu ser e decidir, eu posso maternar esse projeto ou não, eu quero maternar esse filho ou não, a maternagem está em mim integralmente, honestamente ou não, e me alinhar com esse centro profundo. Porque às vezes quando uma mulher somente deixa passar o tempo e ela não decidiu profundamente ou ela não arrumou profundamente dentro dela, eu não queria maternar, ou ela entende que, opa,
foi passando-se os anos e eu não me dei por conta que isso era um sonho, isso não pode mais acontecer agora. Quando ela não arruma isso lá dentro dela, toda a vida dela vai trancando, a sua prosperidade, a sua abundância, seu financeiro, seus potenciais vão trancando. Então a gente precisa ter isso muito alinhado, e isso é o que eu quero ensinar nesse processo profundo. Ser normal ou ser natural? O que é a diferença entre ser normal ou ser natural? O que é normal para mim? Para mim, por muito tempo, para o meu ser foi normal eu trabalhar que nem uma louca, e mesmo com uma coisa que eu amava, chegava no fim do dia eu não estava com prazer do que eu queria. Abandonar as minhas ideias, sentir desânimo e cansaço, estar sempre correndo atrás, dando muito e recebendo pouco. Eu sentia essa dor, eu sentia que eu fazia coisas incríveis e eu recebia pouco. Financeiramente falando, eu sentia, meu Deus, eu estou promovendo transformações tão incríveis, mas eu não estou tendo um tempo para ir lá na cara e fazer a minha massagem. Eu estou entrando num processo, mesmo que eu fazendo o que eu amo, o meu serviço divino, eu estou entrando num processo de escravidão dele mesmo. Eu não posso fazer isso, isso não é normal. E o que é natural para mim? É natural para mim ser uma mulher livre. É natural para mim sentir a minha força se expressar e aparecer na minha vida. Não como um ato de ego, mas sim como um ato generoso da entrega do meu ser. É natural para mim ser reconhecida. A liberdade e o reconhecimento, elas andam juntas. Não adianta nada a gente falar para os outros e a gente não se reconhecer nessa liberdade que eu quero viver e assumir para mim mesma. Eu preciso assumir o que é liberdade para mim. Eu sentir o meu corpo como um templo de amor. O meu corpo necessariamente precisa naturalmente ser um templo de amor. Eu ter uma nutrição verdadeira e eu assumir minha integridade. Então essa possivelmente vai ser a aula 6. E depois que a gente resgata tudo isso, esses 6 movimentos, e 6 tem a ver com Afrodite, com amor, nós vamos para um conselho. Então essa foi a canalização que eu tive. Eu canalizei isso naquele meu momento genuíno de realização do meu sonho. Eu parei toda aquela brincadeira do pula macaco ali e disse para as crianças, desenhem um pouquinho, que a mãe vai pegar o caderno da mãe e vai escrever um pouco. E daí eu sentei lá no quarto do Santiago, com a Petra Santiago, e baixou todo esse curso, essa mandala da mulher livre, essa jornada, que eu ainda não sei o nome disso. Eu só sei que isso está sendo gestado, que logo eu vou parir e vai nascer. E conto com vocês, que se vocês sentirem ou quiserem botar mais alguma lenha nesse forno aqui, isso logo vai sair. Penso que em 2 ou 3 semanas a gente vai sair. E o que eu pensei, gente, isso aqui precisa ser uma coisa muito poderosa, que a gente conviva, que a gente converse. Eu pensei em fazer num Zoom, terça e quinta de noite, às 8h30, que daí todo mundo já tá, mas liberou, já descansou, já saiu dos seus fluxos. Quem tem as crianças tem rede de apoio. E um sábado de manhã, então seria quinta, terça e sábado de manhã. Eu achei que esses dias seriam bem legais para nós, pra gente deixar as coisas mais intensas pro sábado de manhã e a gente ter um tempo de elaborar isso tudo. Ai, gostaram? Porque eu disse assim, aqui nessa mandala das mulheres livres, eu tô trazendo tantas transformações, tantos movimentos, mas o que eu posso ensinar que são ferramentas pra gente sustentar isso cotidianamente? Para que vocês não fiquem dependentes da minha transmissão, para que vocês encontrem dentro de vocês a mandala da mulher livre de vocês e saibam esse mapa interno da liberdade. E claro, isso aqui é muito mais profundo, eu tô trazendo para vocês ali a canalização. Eu comecei a mexer, hoje de tarde a gente vai mexer muito nisso, e montar estratégia, montar coisa inteligente. O que mais que eu preciso ensinar, que livros que eu preciso transmitir para vocês, como fazer isso. Então, se vocês sentiram isso no coração, mandem lá no direct aqui do Instagram perguntas. Ana, eu queria também saber disso, e eu vou ver o que eu posso encaixar nesse curso. E eu quero que seja um curso que muitas e muitas mulheres possam
estar com a gente. Então a minha ideia é fazer algo realmente legal, realmente que muito acessível para que muitas mulheres possam começar a usufruir dessa mandala das mulheres livres. Já aqui nesse momento que a gente está aqui, mas lá no curso, algo muito, muito específico com ferramentas cotidianas para vocês. Ferramentas que eu uso, porque quando eu tenho qualquer dúvida, e eu tenho dúvidas, por mais que eu tenha muita orientação espiritual, por mais que eu tenha muita conexão, tem as minhas histórias aqui, que não é da Ana Paula Caliantra, que tem toda essa conexão, com toda a sua sabedoria, que são coisas da Ana Paula, que são coisas da minha menina da alma, que são coisas que estão acontecendo nesse momento, são coisas que estão nesse momento da minha história, precisando amadurecer. E o que eu faço quando isso acontece? Eu faço isso. O que eu faço quando eu vejo que o meu projeto está difícil, que eu estou fazendo coisas lá, que o meu pangaré está ali junto? O que eu faço para não desistir? O que eu faço para não sair machucada disso tudo? O que eu faço para não ser colocada na fogueira, mostrando quem eu sou? Entende isso? Aliás, super mega indico o filme, que foi o filme que eu assisti quinta-feira. Eu fui cair nesse filme depois que eu canalizei esse processo, que é Silenciadas. É incrível. E olhem com o olhar do que é a capacidade de uma liderança, de uma mulher quando assume a sua liderança em relação ao que ela precisa fazer somente pela sua própria criatividade, somente com o que ela já tem dentro de si, da sua própria essência. Olhem o que uma mulher pode fazer. Ela pode liberar outras, ou pode encontrar uma possibilidade de liberação para outras mulheres, quando ela simplesmente deixa a sua essência sensual, sábia, guiar a sua potência para o mundo. Porque essa é a força de uma mulher livre. E amadas, cada uma de nós temos uma potencialidade dentro desse espaço de liberdade. Eu tenho isso. A Paty vem pra cá de tarde para construir os nossos, aquela lindeza que tá ficando no nosso feed, aquelas cores, aquelas texturas, ela tem essa arte dentro dela. Sem a Paty aqui, eu não estaria fazendo isso. A Ana pega toda a minha atrapalhação das palavras, lá ela pega toda uma canalização e transforma num texto que vocês facilmente digerem. O Tuzi tá lá do meu lado, montando toda a estrutura estratégica. Eu quase pirando ele do lado dele, porque pra mim eu quero montar por mim, agora que eu descobri isso aqui, eu quero transmitir um curso a cada semana. E não dá, não é assim, né? Mas vocês entendem que a minha liberdade de expressão, unida com a potência da liberdade de expressão de outros, soma, e a gente somadas nas suas potências livres, nesse amor, nesse nosso espírito livre, e confiando que a gente pode fazer essa transmutação, a gente possibilita para muitos. Então, no nosso círculo das mulheres livres de hoje, eu quero que tu vá lá na tua menina da alma. Vá lá profundo na tua menina da alma. Lá naquela que não desiste, que tem toda a persistência, que tem toda a coragem. Filha, vem cá, conta pra mim. Foi fácil aprender a ler? Um pouquinho difícil, eu reclamava porque eu ficava cansada às vezes. E agora, como é que tá pra ler? Agora tá tri fácil. A Pietra aprendeu a ler em 15 dias, comigo do lado, em aula online. Eu achava que seria impossível eu fazer isso com ela. Tu achava que seria impossível no início, filha? Eu achava que ia demorar 1 ano, pelo menos. E em 15 dias a gente superou isso. Eu quero que vocês pensem nessa força. Nessa força que tá aqui dentro de nós. Ainda algumas letras eu não consigo ler, mas a maior parte sim. E pensem, sintam a menina da alma de vocês. Deem um voto para ela de confiança. Quando eu olho para minha menina da alma e digo para ela, eu confio que tu tem dentro de ti todas as capacidades, todas as habilidades. E a mulher adulta que eu sou vai buscar todos os recursos para a gente poder amadurecer os teus déficits, para a gente poder te auxiliar a alçar o teu voo e cumprir tua missão. Quando eu falo isso para minha menina da alma, eu encontro o que eu preciso.
eu encontro as pessoas, eu encontro a forma, eu encontro o que me auxilia a trazer para a vida a minha missão. Eu encontro o que me auxilia a gestar, parir e nutrir os meus projetos. Eu encontro dentro da minha força feminina mais intensa a capacidade de trazer a vida. Porque é a partir da mulher que a vida chega ao planeta. Não tem como um ser humano chegar ao planeta se não for a partir de um ventre de uma mulher. E quando eu, mulher, lá no meu feminino mais sagrado, mais profundo do meu ser, eu recupero esse poder generoso dentro de mim, e vamos lá, como eu falei antes, não só necessariamente para parir os nossos filhos como seres humanos, mas para parir os meus projetos, para trazer as minhas potências profundas para a vida. Quando eu assumo essa energia mágica e mística e misteriosa do sagrado feminino, eu assumo um lugar muito intenso nessa mandala da vida. Buraquinho errado. Gratidão, amadas. Gratidão, minha filha. Gratidão por estar aqui me ensinando tanto. Gratidão a Pietra, aquele momento de brincadeira ali que fez com que eu mergulhasse na minha menina da alma, canalizasse esse curso e entendesse que é possível. E... Qual momento de brincadeira? Ai, tu não estava aqui quando eu contei. Ah, tá. Ela chegou agora aqui. Então, meus amores, amadas, gratidão ao nossa mandala das mulheres livres de hoje. Fala pra mim aí, bota aí hashtag tô pronta. Quem tá pronta pra assumir o seu lugar sagrado? Quem tá pronta pra descobrir? Quem quer descobrir qual é o meu limite externo? Qual é o meu limite interno? Qual é a minha intimidade? Como é que eu faço pra colocar essas coisas nos lugares? Como é que eu faço pra libertar aquelas dores que eu carrego que já não são mais minhas? E eu não tô falando de questões ancestrais, não. Eu tô falando aqui de questões profundas do meu próprio ser, de acontecimentos dessa minha jornada existencial. Como é que eu faço? Tá pronta? Uhul! Mulheres poderosas. Então, amadas, convido vocês. Terça que vem a gente tem mais um círculo aqui com a mandala das mulheres livres. Vamos espalhar esse espaço sagrado de amor para muitas outras conseguirem também essa habilidade generosa de resgatar essa capacidade feminina para sua vida. E pode ter certeza que depois que a gente encontra esse lugar, o nosso sim, a nossa sinceridade, ela para de ser uma metralhadora. Um sinceriocídio, né? Não, ela vira um sim pra mim e um sim pro outro. Como eu falei lá no início aqui do nosso círculo. Ela é uma sinceridade generosa, honesta, que vem com a expressão do meu verdadeiro amor. Quando eu realmente falo pro outro com integridade, o que eu tô disponível a fazer ou não. E isso vem do meu lugar maduro, do meu lugar de liberdade verdadeira. Não de um lugar que é só os meus puro sangue lá carregando meu pangaré. É todo mundo puro sangue. O nosso sangue sagrado verdadeiro que honra a nossa existência sendo sustentado durante toda a nossa vida. Então, gratidão, 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 gratidão. Terça que vem estamos aqui de novo e é isso, né, amor? Grata, meu amor. Grata, tchau. Amadas. Até a próxima. Até.